Fala pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Bem-vindos a Singular Finance. Para quem não me conhece, meu nome é Eric Rocha e caso seja a primeira vez de vocês no nosso canal, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês gostem do nosso conteúdo e se gostarem, lá no finalzinho, deixem um like, se inscrevam no nosso canal, compartilhem com a família e com os amigos. Caso vocês já nos conheçam, já tenham assistido algum vídeo da Singular Finance, eu agradeço desde já o retorno, ok? Bom, pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre duas empresas gigantescas na área da saúde aqui nos Estados Unidos, assim como no mundo todo. São empresas presentes em diversos países e é bem provável que vocês já tenham ouvido falar sobre as mesmas e até conheçam seus produtos. Ok, pessoal? Vamos explicar um pouquinho sobre elas e falar um pouco sobre as suas finanças. Então fica aí, pessoal, que logo após a vinheta vamos começar. Pessoal, então as duas empresas gigantescas aí do setor da saúde que vamos abordar nesse vídeo são a Merck e a Johnson Johnson. Eu até imagino que vocês já tenham ouvido falar sobre elas, talvez apenas uma. Caso não, prazer, Merck e Johnson Johnson, vocês vão conhecê-las agora. Pessoal, vale falar que nesse vídeo, primeiro eu vou explicar, contar histórias de cada uma, falar sobre suas operações, sobre suas atividades, porque eu acredito que quando estamos fazendo uma análise de uma empresa, de um possível investimento, é importante que o investidor saiba onde ele está colocando o seu dinheiro. Lembrando que não estamos dando nenhuma dica de compra ou venda ou algo do gênero, porém apenas a filosofia de que quando a pessoa está para investir em algo, é importante saber, entender onde você está colocando o seu dinheiro, beleza? Então, pessoal, começando aqui pela Johnson Johnson. A Johnson Johnson hoje tem 135 anos, sendo fundada em 1886, sua sede em New Jersey, nos Estados Unidos. O seu CEO é o Alex Gorsky, que por acaso ele começou na Johnson Johnson em 1988 como representante de vendas e foi subindo, chegando na posição de CEO. A Johnson Johnson conta com mais de 130 mil empregados. Ela opera através de mais de 250 empresas e locações e está presente em mais de 175 países. Agora olha só a Merck, bem parecido com a Johnson Johnson. A Merck tem 130 anos, sendo fundada em 1891, também sediada em New Jersey, nos Estados Unidos. O seu CEO é o Kenneth Fraser, que por acaso ele começou em 1992 na empresa como conselheiro geral e foi subindo até a posição de CEO. A Merck conta com 70 mil empregados para mais, também operando através de mais de 250 empresas e locações, estando presente em 70 países. Bom, pessoal, como eu mencionei antes, vamos agora falar sobre as atividades das empresas, começando com a Johnson Johnson. Aqui nós vemos que ela tem foco em três áreas principalmente, que são os produtos de saúde do consumidor. Ela faz também dispositivos ou equipamentos médicos, assim como os produtos farmacêuticos. Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui nessa figura da direita que eu peguei no Drug Report, também tem como fonte a Johnson Johnson. Olha só, essas marcas são todas da Johnson Johnson, ou seja, ao comprar algumas dessas marcas, indiretamente você está comprando a Johnson Johnson. Vamos ver se vocês conhecem algumas dessas marcas aqui, como por exemplo a Neutrogena, a Vino, Rogaine, Abbott Laboratories, temos o Tylenol, Band-Aid, Listerine. Essas são todas marcas que são da Johnson Johnson. É bem possível que vocês tenham alguns desses produtos em casa. Caso não, é bem possível que algum conhecido seu tenha. São produtos bem populares aí no mundo todo, né, digamos. E além desses produtos, a Johnson Johnson, como eu havia mencionado, faz equipamentos médicos também, como esses da foto, são do próprio site da Johnson Johnson. Agora vamos para a Merck. A Merck, como eu mencionei, são duas empresas da mesma área, porém são diversificadas dentro da área da saúde. A Merck já é mais focada em pesquisas, em triagens de medicamentos, na área de oncologia, ela desenvolve vacinas para doenças infecciosas, cardiovasculares, metabólicas e muito mais. Ou seja, a Merck ela é mais voltada para a área de laboratórios, são medicamentos, produtos
que vocês provavelmente não vão encontrar em qualquer prateleira por aí. São produtos mais específicos que bem provavelmente vão encontrar mais em hospitais. Para vocês terem uma ideia, esse produto aqui de cima, o antivenin, ele é um antídoto para o veneno da aranha viúva negra. Isso apenas para vocês terem uma ideia dos produtos, né, da área de atuação da Merck. Coronavírus, pessoal. Por que eu estou colocando aqui uma tela do coronavírus, o Covid-19? Pessoal, o que eu estou querendo levantar aqui com o coronavírus é que ambas empresas estão desenvolvendo vacinas para tratar o Covid. E o interessante dessas vacinas é que, diferente das vacinas que já estão disponíveis aí no mercado, é que essas vacinas, a princípio, terão apenas uma dose. Ambas estão em fase de teste, estão indo bem, muitas pessoas estão esperando essas vacinas. E outro ponto interessante é que a Merck, além da vacina, também está tentando desenvolver uma solução oral para o Covid, uma que não seja, né, via seringa. Ou seja, vamos esperar aí também que essas duas empresas consigam trazer suas soluções de Covid em breve. Pessoal, vamos começar agora então falando das finanças das empresas, alguns dados interessantes aqui que pegamos no Simply Safe Dividends. Vamos começar aqui pelo preço de cada uma. Lembrando que as duas empresas foram fundadas há mais de 130 anos, mais ou menos na mesma época. O preço da Johnson Johnson hoje está em $160,65 e da Merck está em 82,17. E o dividend yield, o rendimento de dividendos da Johnson Johnson, está em 2,51% desse valor e o da Merck está 3,16%, ou seja, o dividend yield da Merck, o rendimento de dividendos da Merck, está maior e o preço da Johnson Johnson está maior que o da Merck. Agora, pessoal, olha só, o dividend safety de ambas empresas está em 99. O que 99 nos diz que é basicamente o maior grau de segurança de dividendos? Esse índice nos diz que ambas empresas, pelo menos no curto prazo, bem dificilmente vão cortar o pagamento de dividendos, ou seja, são empresas que estamos na expectativa de continuar pagando seus dividendos, pelo menos no curto prazo. Pessoal, vamos agora aqui o market cap, ou a capitalização de mercado. A gente pode ver aqui que a Johnson Johnson hoje está com o dobro de market cap da Merck, por acaso o dobro exatamente, com 416 bilhões de dólares e a Merck com 208 bilhões. Lembrando, pessoal, caso vocês não tenham visto o nosso vídeo de conceitos, que vamos deixar o link aqui na descrição desse vídeo, market cap é o número de ações no mercado que estão em negociação multiplicado pelo preço unitário da ação, ok? Assim é o tamanho de mercado da empresa na bolsa de ações. Bom, vemos aqui que o dividend growth da Johnson Johnson, ou seja, o dividendo da Johnson Johnson cresceu em média 6% em relação ao ano anterior. Já a Merck cresceu 11% em relação ao ano anterior, estando assim considerado rápido, e a Johnson Johnson considerado na média. E temos aqui o índice beta de volatilidade da Johnson Johnson 0,69, o da Merck 0,71, índices bem próximos. Lembrando também que o padrão é 1, empresas com o índice beta de volatilidade abaixo de 1 são empresas pouco voláteis, ou seja, empresas que quando o SP500 tiver alguma oscilação, alguma volatilidade, essas empresas, na teoria, tendem a oscilar menos que o SP500, tem uma oscilação mais fraca que o SP500. Vamos agora falar aqui desses dados aqui debaixo desse slide. O payout ratio da Johnson Johnson está em 48% mais ou menos, ou seja, 48% do lucro da Johnson Johnson é usado como pagamento de dividendos aos seus acionistas, ou seja, o restante, os 52% do lucro, a Johnson Johnson vai reutilizar, vai reinvestir em si para continuar crescendo, pagar suas dívidas, tocar futuros projetos e por aí vai. E aqui nós vemos que a Merck tem um payout ratio de 41%, ou seja, menor que a Johnson Johnson, retendo para si algo por volta de 58% do seu lucro. Novamente, o montante que a
as empresas não usam como dividendos o valor que elas vão reinvestir para continuar seu crescimento, ok? Então vemos aqui que a Merck tem um payout ratio menor que a Johnson Johnson. Lembrando, pessoal, que o payout ratio é um indicador muito importante, pois empresas que têm um alto payout ratio pode ser um indicador ruim, pois como é preciso analisar como essas empresas conseguem pagar uma porcentagem muito alta do seu lucro para os seus acionistas e com isso manter muito pouco desse valor para reinvestir, ou seja, é possível que essas empresas, existem muitos casos que empresas que têm um payout ratio alto estão aumentando as suas dívidas, pegando empréstimos para que possam manter seus dividendos, ok? Ou seja, é muito bom estar sempre atento a esse dado. Então, pessoal, esse outro dado aqui, Net Debt to EBITDA, a dívida líquida sobre o EBITDA, ou em português, o LAGIDA. EBITDA em inglês, pessoal, é Earnings Before Interest, Depreciation and Amortization, ou seja, em português, é a sigla LAGIDA, que são os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Esse índice aqui, pessoal, Net Debt to EBITDA, ele é uma medida de alavancagem, ou então também pode ser usado como um índice, né, ou então um grau, né, de endividamento de uma empresa. Ele dá meio que uma noção em tempo que uma empresa consegue pagar as suas dívidas. Então vemos aqui que a Johnson Johnson está com 0,4, considerado muito baixo para a maioria das empresas, e a Merck com 1,09, também considerado baixo para as empresas. Agora aqui do lado nós temos o Net Debt to Capital, ou seja, dívida líquida sobre o capital. E nesse caso, o Net Debt to Capital, quando eu digo capital ou capital, é o capital todo da empresa, considerando as próprias dívidas, o dinheiro da empresa e o equity total, ou seja, é dívida líquida sobre o capital total da empresa, também sendo uma medida de alavancagem financeira, assim também para poder ter uma noção da estrutura de capital da empresa. Então vemos aqui que a Johnson Johnson tem 16% de Net Debt to Capital, considerado baixo para a maioria das empresas, e a Merck está com 45%, ali no limite alto para a maioria das empresas. E aqui, pessoal, vamos dar uma olhada nas oscilações dos preços de ambas as empresas ao longo do tempo. Temos gráficos aqui de baixo para cima de mais de 30 anos, aqui no meio de 5 anos e aqui em cima gráficos de 1 ano para cá, de janeiro de 2020 até a data de hoje. Então olha só, pessoal, vemos aqui que nesses gráficos aqui de baixo de 30 anos, que ambas as ações no dia 16 de janeiro de 1981 estavam por volta de $2. A Johnson Johnson em 2,02 e a Merck em 2,34. E podemos ver também como a empresa, como a ação foi crescendo, se desenvolvendo até a data de hoje. Olha só, a Johnson Johnson, como ela teve um crescimento devagar, porém estável. A Merck, por outro lado, já teve um crescimento até que mais rápido, por volta de 2000, 1999, tendo uma queda aqui por volta de 2008, e então voltando a crescer novamente. No gráfico já de 5 anos, vemos que a ação da Johnson Johnson está em $97, a da Merck em 51,14, lembrando que as duas, há mais de 30 anos atrás, estavam por volta dos $2, isso sem contar a inflação, sem nada, apenas números. E vemos aqui como foi o desempenho da Johnson Johnson em janeiro de 2016 até a data de hoje, batendo $160 por ação, e a da Merck em 5 anos atrás, sendo $51,14, batendo hoje $82,17 por ação. Agora aqui temos gráficos de 1 ano, gráficos recentes, e vemos que em janeiro do ano passado, a ação da Johnson Johnson, que estava em 147, está hoje em 160, ou seja, quem investiu no dia 15 de janeiro, comprou ações aí da Johnson Johnson, teve um ganho por ação de aproximadamente $13. E a Merck, por outro lado, infelizmente ela teve uma queda. Ela começou o ano em janeiro do ano passado, estava em $91,54 e hoje estando em 82,17. E pessoal, como estamos falando de duas empresas bem sólidas aí no mercado, bem antigas, com pagamentos constantes de dividendos, eu queria entrar um pouco mais a fundo nessa área de dividendos.
de cada empresa. Começando aqui pela Johnson Johnson, vemos aqui que o crescimento do dividendo da Johnson Johnson em relação ao ano anterior foi em média 6%, estando na média. Com 5 anos, a Johnson Johnson cresceu também na média de 6% o seu dividendo, porém, nos últimos 20 anos a média foi maior, foi 10%, considerado uma média rápida. E aqui, pessoal, temos o gráfico do dividendos da Johnson Johnson. Vemos, olha só, antes de 2002 até 2020, o dividendo anual sempre foi maior em relação ao ano anterior, até porque a Johnson Johnson ela tem 58 anos consecutivos que ela tem a capacidade de pagar dividendos maiores que em relação ao ano anterior, ou seja, foram 58 anos sem interrupção no pagamento de dividendos e todos esses 58 anos foram maiores em relação ao ano anterior. Ok, pessoal? E hoje a Johnson Johnson está com um dividendo de $4,04 por ação, lembrando que o preço da ação está em $160. A Johnson Johnson faz pagamentos trimestrais, ou seja, 4 pagamentos por ano, sendo em março, junho, setembro e dezembro. Ou seja, como funciona isso, pessoal? A Johnson Johnson paga $4,04 por ação, porém vai dividir esse pagamento em 4 pagamentos, sendo $1,01 por ação. Ou seja, esses 4 pagamentos dá no total aí 4,04 por ação. E aqui temos também o dividendo anterior a esse foi de 0,95, o anterior 0,90 e por aí vai. Agora só, pessoal, vamos aqui na Merck. A Merck já teve uma média maior de crescimento em relação ao ano anterior, quando estamos falando de dividendo, sendo 11%, considerado rápido. A média anual de 5 anos da Merck está igual a Johnson Johnson, sendo 6%, porém, nos últimos 20 anos, a média dela ficou em 4%, considerado devagar. A Merck ela paga 30 anos consecutivos de dividendos e apenas os últimos 9 anos foram crescentes, né, sendo maiores que os outros, que foi, digamos aqui, ó, os últimos 3 anos já teve um crescimento mais acentuado, e aqui por volta de 2010, 2011, o dividendo não cresceu, porém ela teve o seu pagamento de dividendos, e aqui por volta de 2011, 2012, o dividendo voltou a crescer, ok? Também a Merck também tem pagamentos trimestrais, porém, diferente da Johnson Johnson, os pagamentos são realizados em janeiro, abril, julho e outubro. O último dividendo anunciado da Merck está em $2,60 por ação, lembrando que o preço da ação da Merck está aí por volta dos $82. Vemos aqui, a Merck, o próximo dividendo dela vai ser 4 pagamentos de 0,65 centavos. O anterior foram 4 pagamentos de 61 centavos e assim consecutivamente aqui para trás. Pessoal, cá estamos nós, finalizando mais um vídeo da Singular Finance. Espero que todos vocês tenham gostado das informações que aqui passamos, mas olha só, quero saber de vocês agora. E aí, qual das duas empresas, Johnson Johnson ou Merck, vocês mais gostaram depois desse vídeo e por quê? Deixem aqui nos comentários para que possamos saber a opinião de cada um de vocês, ok? Lembrando também, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram que a Singular Finance aborde algum assunto que vocês tenham interesse, deixem nos comentários também, beleza? Pessoal, vamos ficar por aqui. Deixem seu like, se inscrevam no nosso canal, compartilhem com seus amigos, com sua família, pois isso nos ajuda bastante, ok? Nos vemos na próxima, pessoal!